Bom dia a todos, meus queridos que assistem os meus vídeos. De antemão, quero agradecer a todos, porque Deus é maravilhoso. Desde o momento em que Deus permitiu que eu fizesse esses vídeos, eu só tenho louvado o Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Grandes coisas tem feito o nosso Deus, não só em minha vida, mas na vida de vocês também. Meus queridos, hoje, estudando um pouco a palavra, Deus me deu um tema um tanto interessante. Independente da sua classe religiosa, eu não levo esses vídeos, não é só para pessoas evangélicas, não. Esse vídeo é principalmente para quem tem necessidade, assim como eu. Então eu gostaria que vocês compartilhassem esse vídeo com bastante pessoas, mas aquelas pessoas que realmente passam por situações e que precisam de uma palavra, um conselho, porque isso aqui é mais um conselho, é mais uma ajuda do que necessariamente uma pregação, porque pregadores eu tenho ido assistir a muitos e tenho o prazer em assistir a pregação deles, porque são muito lindas. Eu tenho aqui apenas um conselho, aquilo que Deus coloca em meu coração. E esse assunto é tão interessante que vamos tratar hoje, que é complicado, porque nós vamos falar aqui sobre escravidão. Quantas pessoas no passado não foram escravas? O povo de Israel, por exemplo, lá no livro de Êxodo, capítulo 12, versos 40, dali, aquelas passagens ali, falam necessariamente da escravidão do povo de Israel. Como que o povo judeu sofreu amargamente ali na mão daquele povo. Meu Deus, se você lê a história, se você começa a refletir em tudo que aconteceu ali, vocês vão ver que eles realmente foram escravizados de verdade. E além da história, depois de Israel, a gente veio acompanhando que a escravidão veio ao longo dos anos. Quantos e quantos antepassados talvez não foram escravos? E impressionante, meus queridos, é que a escravidão é uma coisa terrível e temos que tomar cuidado com isso. Porque não só podemos escravizar pessoas, mas como também podemos nos escravizar com algo. A escravidão é uma coisa amassadora, ela é avalaçadora, ela vem para arrebentar. Porque quando alguém escraviza alguém, tira o poder da pessoa fazer o que quer. Quem é escravo, necessariamente é obrigado a viver debaixo de um jugo que é imposto sobre ele. Ele não tem poder de decisão. Ele só faz aquilo que te mandarem. Olha para o povo de Israel. O que foi necessário para que acabasse com aquela escravidão? Eles chegaram
numa ideia naquela época de até matar os filhos homens que nasciam, porque nascia demais, era para deixar só as mulheres. E eles começaram a ter medo que o povo de Israel crescesse demais e tomasse conta dali, daquele povo, daquele lugar, porque eles queriam realmente escravizar e nunca tirá-los da escravidão. Então, escravidão é uma coisa terrível mesmo. Quantas e quantas pessoas não são escravizadas em um objetivo de vida que não vai para frente? Quantas e quantas pessoas você não conhece por aí que são escravos de algo? Eu confesso para vocês que, lendo isso, eu olhei para dentro de mim e vejo o quanto às vezes nós deixamos nos escravizar por alguma coisa. Meus queridos, o povo de Israel estava sendo massacrado demais por aquele povo, até que então Deus, e somente Ele, poderia fazer aquilo, porque aquele povo que estava massacrando eles era imenso demais. Deus teve que intervir para tirar o seu povo dali, porque o sofrimento deles era demais. Eles não tinham tempo para nada, só para fazer o que eles mandavam, e tinha que obedecer, porque senão apanhava. Porque todo escravo desobediente apanha. Nós vemos histórias no nosso país sobre escravidão, quando foi abolida a escravatura, enfim. Vocês já conhecem essa história, já sabem que ser escravo de algo é muito horrível, ser escravo de alguém é muito horrível. Impressionante que no livro de Marcos 10, ali, versículo 43 e 44, ali Jesus fala de um outro tipo de ser. Ele já não fala de escravo. É interessante, meus queridos, porque Jesus tratava desse assunto ali. Porque a linhagem já vinha com o peso da escravidão. Então, tudo que eles falavam ali se baseavam nisso, em ser escravo de alguma coisa, ser escravo de alguém. O povo já estava cansado de ser escravo. E aí é que eu quero falar com vocês a diferença entre ser um escravo de alguém ou de alguma coisa e ser servo. Qual é a diferença aí entre escravo e servo? Porque nessa passagem bíblica de Marcos 10, 43, Jesus fala para os seus próprios discípulos: olha, aquele que quer ser maior, aquele que deseja ser maior do que todos aqui, tem que ser vosso serviçal. Aquele que pretende ser maior tem que servir, começar servindo. E eu quero contar uma história para vocês, para ajudar nesse conteúdo, para vocês entenderem. É interessante que num certo lugar tinha um senhor de escravos. Tinha vários, mas tinha um escravo entre eles, e aquele senhor pegou um amor muito grande por ele. E disse para ele assim: olha, você fica comigo
tantos anos, se você ficar mais tantos anos, eu vou te dar a carta de alforria. Eu vou te libertar. E aquele servo continuou. O servo nem ouviu direito o que o seu senhor falava, porque ele falava muitas coisas. Ele dava muitas ordens, falava demais, então ele nem prestou atenção. Mas os anos se passaram. E chegou a época. E aquele senhor já tinha formulado, já tinha feito tudo certinho. Só que aquele senhor, para aquele escravo, ele era muito bom. Aquele escravo, ele não se sentia escravo ali. Mas, diante das situações, ele era um escravo igualzinho aos outros. Naquela época, só não se dizia escravo se ele tivesse em mãos uma carta de alforria, uma libertação do seu senhor. Aí ele poderia não ser mais escravo, ele não poderia ser escravo nem vendido para mais ninguém. E chegando àquela data que o seu senhor falou, aquele escravo nem se lembrava mais daquilo. E o seu senhor resolveu fazer uma viagem numa embarcação. E quando chegaram ali, que aquele escravo foi com ele até ali, o senhor dele disse: olha, eu vou te fazer um último pedido. Eu vou viajar e depois que eu sair, porque aquele escravo, como era bem tratado, aquele senhor ensinou ele a ler, ele sabia ler muito bem, fazer contas. E o senhor disse: olha, eu vou te entregar esse aqui e eu só quero que você leia depois que eu for viajar. E quando retornar, nós vamos fazer o que está escrito aí. E o senhor foi viajar, ele se despediu, tudo certinho, e ele voltou para casa porque a obrigação dele era de manter ali, né, um brinco para quando o seu senhor chegasse, tivesse tudo ok e dentro daquilo que ele esperava. E como as outras vezes que o senhor foi viajar, ele cuidou perfeitamente. E ele deixou para ler só quando mesmo o seu senhor estava para vir, porque ele tinha a obrigação de ler. E ele leu alguns dias antes e viu. O senhor dele dizia assim na carta: como você foi fiel a mim muitos e muitos anos da sua vida, eu tenho o prazer e a satisfação de lhe entregar essa carta de alforria. Pelo incrível que pareça, meus queridos, aquele escravo, naquele momento, como ele viveu a vida toda ali, ele não sentiu, assim, se sentiu um pouco, mas não necessariamente que ele sentiu tanta alegria, porque ele gostava de viver ali. Olha só o que aconteceu. E aquele senhor, então, retornaram alguns dias depois da sua viagem, e aquele escravo foi recebê-lo. E coisas que aquele senhor nunca fez, nunca tinha feito antes, chegou e deu a mão para ele, para pregar na sua mão. E ele recolheu a mão. Ele disse: não, você é livre agora. E pegou na mão. A partir de agora, você não é mais escravo. A partir de agora, você está livre. E a Bíblia diz, é incrível isso, né? Que a Bíblia fala tanto sobre isso que às vezes nós não observamos. Que diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. No caso ali, estava dando realmente a liberdade, ele poderia ir embora, fazer o que quisesse da vida dele. Vocês acreditam que aquele escravo, primeiramente, se ajoelhou, agradeceu o senhor falou: não, levanta, você já é um homem livre. E ele se pôs de pé na frente do seu senhor e disse para ele as seguintes palavras: Senhor,
Até aqui eu fui escravo. E aceitei até hoje, porque eu era obrigado a aceitar. Então, escravo não faz o que quer. Escravo é obrigado a fazer. Mas, meu Senhor, a partir de hoje, uma vez que não sou mais seu escravo, a partir de agora para frente, eu peço permissão para que eu seja seu servo. Ele não entendeu. Como assim, meu servo? Até agora eu fui obrigado a fazer. Até agora, se eu não fizesse, era perigoso acontecer algo estranho comigo. Mas eu era escravo. Agora, Senhor, eu não quero mais ser escravo mesmo. Eu quero te servir. Porque quem serve faz com prazer. A diferença é que o escravo é obrigado a fazer. Todo aquele que é escravo de alguma coisa, obrigatoriamente ele faz. Satanás, quando escraviza alguém, pode ter certeza, meu irmão, pode ter certeza, minha irmã, você não faz porque quer, você faz porque é obrigado, ele sentencia você a uma obrigação. Porém, a palavra diz que quando Jesus liberta, você deixa de ser escravo do pecado. O pecado escraviza o homem de uma tal forma que leva o homem ao inferno, leva o homem para o lado ruim. Mas quando Jesus entra na vida da pessoa, que liberta da escravidão, a pessoa passa a ser servo. E uma vez liberto de tudo que é ruim, você tem um prazer em servir. O servo, quem serve, faz com prazer. Eu quero perguntar a você, nessa hora do dia, tudo que você faz com prazer? Será? Eu vou perguntar a todos, independente da sua classe religiosa. Lá onde você serve, eu não sei se você serve a Deus, quem que você serve. Tudo que você faz lá, você faz com prazer? Às vezes, varrer lá, você faz com prazer. Servir um copo d'água, você serve com prazer. Não só lá, mas na sua casa, talvez. Você faz com prazer quando a esposa, quando o marido pede algo a você. Você faz com prazer? Ou você faz por uma obrigação? Será que a sua vida, até hoje, você não se sentiu obrigado a fazer as coisas? E eu quero te dizer que quando você se sente obrigado, é porque você é escravo daquilo. Mas quando você vai com amor, que você tem carinho por aquilo, que você faz com carinho o seu trabalho, por exemplo, você se sente lá obrigado a fazer? Porque muitas vezes você trabalha obrigado. Ou você faz com prazer. É por isso que as pessoas crescem. Porque fazem com prazer. Servir é algo maior do que você pensa. Fazer as coisas obrigado atrapalha o teu convívio social, a tua vida. Deixa de ser escravo das coisas. Deixa de ser escravo da vida. Começa a fazer como este servo. Servir com alegria, servir com prazer. Tudo que for fazer, fazer com alegria, com prazer, com satisfação. Use essa diferença da escravidão para servo. A partir de hoje, realmente, olhe para dentro de você e fala, poxa vida, será que eu não fui escravo até hoje? Será que eu não me julguei que eu era um escravo até hoje para fazer as coisas? Comece a partir de hoje
Averiguar se realmente você está fazendo com prazer, se você tem prazer em servir, tem prazer em fazer alguma coisa. Olha o exemplo desse escravo. Você não era como ele. Às vezes, você tem hora para dormir, ele não tinha. Ele era obrigado a fazer. Enquanto o seu senhor não dormia, ele não dormia. Ele tinha que cuidar daquela casa. Talvez você tenha um compromisso em algum lugar que lhe deram. Faça com amor. Você só tem a prosperar se você fazer as suas atividades, aquilo que foi lhe entregue nas suas mãos, se você fazer com prazer. Não faça como se você tivesse obrigado a fazer aquilo, porque Deus não vai te abençoar. Eu quero que você raciocine comigo como é que não ficou a cabeça daquele senhor quando aquele escravo que viveu a vida toda fazendo o que ele queria, disse para ele: eu quero a partir de agora deixar de ser escravo, mas eu quero ser seu servo. Eu quero fazer porque eu gosto de fazer. Eu quero fazer porque o senhor me tratava bem. Às vezes o convívio social que você vive, as pessoas te tratam bem, te tratam com carinho. E às vezes você esbofeteia, às vezes não com palavras, mas com sentimentos. Às vezes você não tem prazer no que você faz. Pensa nisso. Faça como esse escravo. Deixa de ser escravo do que você está fazendo e começa a ser um servidor daquilo que você pode fazer. As mudanças podem acontecer. A vida pode ser mais bela. O futuro pode ser melhor. Deixa de ser escravo e seja servo. E se for de Cristo, meu querido, melhor ainda. Se for de Deus, meu querido, é melhor ainda. Saber servir, porque Ele reconhece os seus verdadeiros servos. E não adianta disfarçar, não adianta esconder-se, porque Deus vê tudo. Independente de onde você está, independente do que você faça, se você tem prazer em fazer, Deus está vendo. E se Deus está vendo, Ele vai te abençoar. Então muda a sua forma de pensar. Muda o seu jeito de ser. Achar que tudo que você faz, você está sendo obrigado a fazer. Não. Comece a fazer com amor, faça com carinho, e você vai ver a grande diferença que é deixar de ser escravo e ser um servo. Compartilhe esse vídeo a todos. Eu quero alcançar aí pessoas que têm necessidade. Deus tem me dado coisas brilhantes para passar para frente. Eu quero ajudar também pessoas. Às vezes não consigo ajudar de outra forma, mas eu posso ajudar com a palavra amiga, com um conselho. Compartilhe. E obrigado a vocês. Um grande abraço a todos.